Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E pessoal, vamos voltar para o ano de 2001. Nesse ano, uma animação importantíssima era lançada: o desenho da Liga da Justiça. E aqui no canal nós já fizemos várias análises, de episódios desse desenho. E é um melhor que o outro, né? Mas a gente reparou que estava faltando comentar, os primeiros episódios, os episódios que começaram tudo isso. Então nós vamos analisar o grandioso episódio de estreia desse desenho tão importante, onde a Liga se uniu pela primeira vez para deter uma ameaça vinda do espaço. Mas será que esse primeiro episódio ele realmente se mantém com aquela mesma qualidade de outros episódios que viriam mais pra frente? Talvez tenha muita nostalgia envolvida, da gente pensando que esse episódio era muito bom. Por isso, no episódio de hoje nós vamos ver esses momentos marcantes desse episódio, ver a história dele e analisar tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, deixa já o seu bate-like, deixa um bate-comentário aqui, que sempre ajuda, os nossos vídeos aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se você lembra quando assistiu esse primeiro episódio, do Liga da Justiça, ou como foi também a sua primeira vez vendo o desenho, do Liga da Justiça. Dito isso, então, esses primeiros episódios, foram a grande estreia do desenho do Liga da Justiça. Ele se chama Origens Secretas e foi dividido, então, em 3 partes. Isso até porque, na época, o Cartoon Network, que era a emissora desse desenho, ele juntou esses 3 episódios para realmente ter uma grande estreia desse desenho. Esse episódio, então, levando em conta a duração dos 3 episódios juntos, teve toda uma cara de filme. Até porque a história dessa origem da Liga é uma história fechadinha, e é muito fácil de comprar a ideia de que é um filme animado contando uma história de como a Liga se uniu. Então, feita nessa contextualização aí da estreia do episódio, vamos então começar a analisar então o Origens Secretas. O episódio começa no planeta Marte. 2 astronautas estão fazendo uma exploração do planeta, até que um deles vê uma rocha que parece quase orgânica, e ao tocar nela, um buraco se abre no chão. O astronauta Carter cai dentro desse buraco e encontra essas portas gigantes com escritos. De alguma forma, ele consegue ativar essa porta, cujos escritos se iluminam. Algo sai pelas portas em direção ao Carter enquanto ele grita. Daí, a história pula 2 anos depois, em uma subestação de Metrópolis da Wayne Tech. O Batman está no total modo stealth ouvindo um grupo de cientistas. Assim que um deles sai, os outros cientistas se levantam e começam a falar numa linguagem não humana. E eles parecem ter super força também, pois eles levantam esse equipamento pesadíssimo e recuperam algo de trás dele. O Batman observa enquanto esses 3 cientistas saem juntos com esse objeto. E aqui a gente já tem um bom início, desse episódio, pois vai se construindo esse clima aí de conspiração, de mistério, porque começa lá em Marte. Agora a gente vê esses humanos agindo como alienígenas. E um outro acerto, na minha opinião, é eles começarem mostrando o herói sendo o Batman, esse primeiro herói apresentado. Já que foi, esse personagem que começou todo esse universo, das séries animadas, eu acho que nada mais justo começar focando nele, Eles colocam o objeto no lado de fora da antena dessa estação. Ao ver isso, o Batman vai para a trocação usando essa corda neles. Contudo, esses 2 cientistas conseguem mudar de forma, enquanto essa cientista ataca o Batman, exibindo a sua força sobre-humana. Nesse momento, o Superman chega e pergunta ao Batman se ele precisa de uma mãozinha. O Batman diz que pode lidar com essas coisas, mas o Superman diz que os cientistas não parecem assim tão durões. Algo parece atacar o Superman mentalmente. Ele parece quase desmaiar, e aproveitando isso, os cientistas explodem toda a instalação científica. O estado deles depois da explosão mostra que com certeza não são humanos, já que eles saem ilesos e depois desaparecem dali. E essa primeira parte aqui desses 3 episódios, ela foca bastante no Batman e no Superman investigando esse mistério. E a outra coisa também, eles vão se preocupar, que eles já tinham mostrado nas outras séries, mas aqui é importante agora, é principalmente a dinâmica entre esses 2 heróis e as suas personalidades. O Batman verifica o Superman, que está se recuperando. O Clark diz que viu um monte de imagens intensas, mas diz que é tudo que ele consegue se lembrar. O Bruce diz ao Superman que notou várias violações de segurança na rede de monitoramento do espaço profundo da Wayne Tech nos últimos meses. O Superman diz que gostaria de ajudar o Batman a investigar isso. E antes de voltar para Metrópolis, ele dá ao Batman aqui um relógio de sinal para ele ligar se precisar de ajuda.
O Batman fica meio desconfortável com isso, né, pelo seu ego, mas coloca o relógio no seu cinto. Olha, eu queria ficar e estudar o caso, mas eu estou sendo esperado em Metrópolis. Outra chave da cidade? Ó, essa interação aí do Superman com o Batman, ó, é ouro puro. No dia seguinte, tá rolando uma reunião no prédio das Nações Unidas. E fora dele, vemos pessoas protestando contra a proliferação nuclear. Lá dentro, vários diplomatas estão brigando aí sobre essa questão. E quando um general dos Estados Unidos eleva o tom da discussão, aquele astronauta do começo do episódio, o Carter, sobe no palco. Ele agora é um senador e vem com uma proposta de usar o Superman para criar a paz mundial. O próprio Superman entra na sala e sobe no palco. Aquele general argumenta que a segurança do mundo não pode ser confiada a um homem. O herói responde que entende os sentimentos do general. No entanto, ele diz que acredita, depois de falar com Carter, que ele pode fazer a diferença. O Carter e o Superman então apertam as mãos e depois dessa declaração, o Clark nota que aquele general não ficou muito satisfeito com isso. E aqui é um detalhe interessante aqui nessa trama, porque a gente tá aqui essencialmente no desenho para criança, né? Então é algo que a gente veria em outros episódios futuros do Liga da Justiça, né? Trama simples, mas que apresentam realmente camadas mais complexas. Afinal, aqui a gente tá tocando em questões relacionadas a desarmamento nuclear, e se um herói deveria ficar responsável para a segurança do mundo todo, são realmente assuntos mais complexos. A história de novo pula, agora para 6 meses depois. Nós vemos um repórter, Snapper Carr, relatando que o plano de desarmamento do senador Carter foi ratificado há 6 meses. Ele diz que o Homem de Aço tem trabalhado sem parar para desarmar as armas mais perigosas desde então. Ainda que o apoio público ao plano aumentou, há alguns ainda que se oponham a esse esforço. Tem aqui até a aparição do Flash, dizendo que o coração do Superman está no lugar certo, mas que nem ele pode estar em 5 lugares ao mesmo tempo. O próprio Superman estava assistindo ao noticiário, e quando ele se prepara para dormir, novamente, ele tem uma visão dolorosa que o faz ficar sem fôlego. E em seguida, de novo, temos aí o Batman fazendo mais uma das suas infiltrações, mas dessa vez ele está invadindo aí um dos laboratórios Star. Ele vê parte da tecnologia que os cientistas roubaram da Wayne Tech. O Batman investiga dentro do laboratório e encontra uma sala com vários desses grandes casulos aqui de aparência orgânica. Os verdadeiros cientistas estão dentro dessas coisas. O Batman abre um dos casulos e um cientista cai inconsciente. Antes que o Batman pudesse fazer qualquer coisa, um cão de guarda sujo o ataca, mas não é qualquer doguinho. Ele muda de forma para algo com essa pele branca, olhos vermelhos e uma boca muito grande. Daí o episódio corta lá pro Superman que estava se recuperando daquele pesadelo, né, que ele tá tendo. E aí ele recebe o sinal aquele de perigo que ele tinha dado lá pro Batman. E aí a gente vê que realmente o negócio ficou sério porque o Batman pediu ajuda. O Super vai atrás do sinal e encontra um Batman inconsciente nas instalações do laboratório. E ele tá com um relógio na sua mão. Um momento depois, um grande objeto cai direto do céu para Metrópolis. O Superman, segurando o Batman, entrega o Batman aqui para uma ambulância e voa até o meteoro. Tem uma cena engraçada da médica movendo a mão em direção à máscara do Batman, mas aí ele agarra o pulso dela e diz para ela nem pensar nisso. Nem pense em fazer isso. De dentro daquele meteoro sai um gigantesco alienígena branco e viscoso com manchas vermelhas. Esse alien sai atirando lasers que até surpreende o Superman, que é atingido por ele. Qualquer arma humana parece inútil, e essa criatura sai destruindo a cidade. O Batman sai da maca e já entra no seu bate-jato. Ele atira os seus mísseis, mas não parece danificar a criatura. O Superman ataca ela com mais força, derrubando-a no chão. E ele começa então a rasgar esse bicho com as suas mãos, apenas para ser atingido mais uma vez. E enquanto o Superman se levanta, ele fica alarmado ao ver que outra daquelas criaturas sai do meteoro. E se uma dessas criaturas já estava dando uma trabalheira, imagina uma legião delas, um exército desses bichos. E aqui o episódio ele faz bem, né? Como ele tem bastante tempo, ele tem 3 partes, né? Ele dedica alguns minutos aqui para mostrar como essas criaturas elas são realmente adversários difíceis. Mostrando ali o Superman tendo problema com ela, o Batman também no bate-jato. Então isso é importante para mostrar que realmente essa invasão é perigosa. E que só esses 2 heróis talvez não deem conta. E logo nesse momento tenso, o Superman tem outro ataque psíquico. Mas dessa vez é diferente, porque depois dele, o Superman fica sério e voa para longe, abandonando o campo de batalha. Enquanto isso, o Batman se juntou a outros caças para atacar o invasor alienígena. E nenhum dos jatos está tendo qualquer efeito. Tanques militares avançam e iniciam um ataque completo contra as criaturas, que também não tem efeito. Algum tempo depois, aquele repórter de antes relata que após horas de batalha,
o centro de Metrópolis está em ruínas. Ele diz que a pergunta na mente de todos agora é onde está o Superman. Além disso, há relatos de que criaturas semelhantes pousaram em grandes cidades em todo o mundo, com mais chegando a cada hora. Daí, a história corta para uma bela ilha, e é a Ilha das Amazonas. A Diana conversa com a sua mãe. A Amazona diz à sua mãe que a humanidade pode estar enfrentando o seu momento mais sombrio, mas a sua mãe responde que a humanidade terá de enfrentá-la sozinha, e que não é problema delas. Então a humanidade enfrentará sozinha. Como pode dizer isso? E a gente vê, enquanto a Diana ouve isso, que ela não consegue ficar indiferente. E assim, a gente viu agora de relance a Mulher Maravilha, já tinha visto o Flash antes. Contudo, o resto ainda aqui nessa primeira parte é apresentar mais um herói aí que vai fazer parte da Liga. O Batman vai até uma instalação do exército, atrás do Superman, e o encontra batendo numa porta grossa. E diz a ele que destruir propriedade do governo não é bem o estilo dele. Mas o Superman tem um bom motivo. Ele entra nesse local e os dois encontram um alienígena verde confinado. O Clark o liberta e explica que é esse alien que vem tentando falar com ele telepaticamente. O Batman pergunta o que o alienígena veio fazer ali, e esse diz aos dois que veio alertar a humanidade sobre uma invasão, mas foi preso antes que pudesse fazer isso. A fim de deixar a sua aparência mais parecida com a do Batman e do Super, o Ares se transforma e se apresenta como o John Jones, o Caçador de Marte. Não se ofenda não, John. Ele não confia em ninguém. Uma sábia política. Contudo, aqui a história ainda traz aí uma reviravolta nesse finalzinho da primeira parte. Os três saem e encontram vários oficiais militares. O líder do grupo diz ao Superman que o John não pode deixar as instalações. Quando o Superman diz que a segurança mundial pode estar em jogo, esse cara diz que é por isso que o John Jones não deixará essa instalação com vida. Daí, o oficial e todos os seus comandados se transformam em alienígenas. Eles parecem uma versão mais humanoide daquele cão que nós vimos anteriormente, e eles se aproximam de um Superman horrorizado. Daí, a história mostra que a Diana, em segredo, dentro de um templo, pega o traje clássico da Mulher Maravilha que conhecemos e ela diz para a mãe dela a perdoar. Agora, para a segunda parte aí desse episódio de estreia, a animação agora não perde tempo e já vai mostrar, né, os heróis atuando junto e mostrando seus poderes. Enquanto isso, o John, o Superman e o Batman estão sob ataque dos alienígenas. O Super levanta um tanque e dá tempo para os dois fugirem num bate-jato. Eles são perseguidos por essas naves alienígenas. O bate-jato é atingido, mas de repente ele é cercado por uma luz verde. O Batman pergunta o que aconteceu e o John responde que a ajuda chegou. E quem também tá ali é a Mulher Gavião. O Lanterna lamenta estar atrasado, mas ele estava lidando aí com uma revolta num outro setor espacial. Então, ele, Superman e a Mulher Gavião começam a atacar junto essas naves invasoras. E isso eu adoro aqui desse episódio, é porque realmente os heróis eles estão aparecendo do nada, mas a interação entre eles, os diálogos logo que eles chegam ali na cena, mostram que esses heróis eles já se conhecem, já se ouviram falar. E a gente fica muito bem acostumado, né, nesse universo onde os heróis já existem. Eles aparecem ali e a gente não estranha muito. Só que ainda falta a Mulher Maravilha, e ela aparece protegendo a Mulher Gavião, usando seus braceletes. E é muito massa essa aparição. Os outros heróis ficam surpresos, e eles derrotam essa leva de alienígenas. Por fim, chegando ironicamente atrasado, o Flash Wally West se junta à equipe segurando um pedaço do bate-jato. O Superman diz que foi uma sorte que todos tenham aparecido ali, mas o Caçador de Marte o corrige e diz que não foi sorte. Ele diz que convocou todos telepaticamente. Até que o Flash pergunta o que diabos está acontecendo ali. Depois, quando o Superman termina de soldar o bate-jato, é a vez do John finalmente explicar como ele veio parar ali e sobre quem são esses invasores. E essa origem aqui do Caçador de Marte é um negócio assim bem tenso para esse desenho para criança. Ele diz que a sua raça, dos Marcianos Verdes, encontrou esses alienígenas pela primeira vez há 1000 anos terrestre. O John explica que a guerra durou séculos e que todos os vestígios de sua outrora grande civilização foram obliterados no processo. Esses invasores eram parasitas que se alimentavam da energia psíquica dos Narcianos. Ele diz que conforme os Marcianos Verdes ficavam mais fracos, os invasores ficavam mais fortes, até mesmo absorvendo suas habilidades de mudança de forma. E aí o John explica que em um último ataque desesperado, os Marcianos liberaram um poderoso gás psíquico na fortaleza subterrânea dos invasores, que aí os paralisou. O John explica que o custo do ataque bem-sucedido foi que ele foi o único que sobreviveu. Então, ele selou a sua cidade para mantê-los em estado de animação suspensa para todo sempre. E só sobrou então o John aí como o último de sua raça. Isso é bem impactante. Só que aí ele completa, né, deixando aqui no final
como é que então esses invasores acabaram chegando no planeta Terra. O Marciano conta que ele ficou de guarda desses aliens por mais de 500 anos. Ele diz que quando estava em um ciclo de hibernação, vieram aqueles astronautas da Terra e abriram a fortaleza subterrânea, revivendo os invasores. Já que todos os marcianos verdes lá estavam mortos, os alienígenas não tinham mais nada para se alimentar. Então eles voltaram seus olhos para a Terra. E quando John chegou à Terra para alertar sobre o perigo que se aproximava, ele foi capturado e mantido prisioneiro. Os invasores enviaram então agentes para desativar as defesas da Terra. E aí o Batman observa que foi por isso então que eles desativaram aquelas redes da Wayne Tech. O Lanterna Verde diz então que eles devem detê-lo antes que seja tarde demais. E o John responde que já pode ser. Enquanto isso, aquele general que a gente tinha visto mais cedo no episódio e que não gostava daquele plano do Superman ser o grande defensor do mundo, ele tá aproveitando agora esse momento, dizendo que ele sempre teve certo. E ele fica falando, que agora a Terra tá sem armas poderosas e sem o Superman para proteger ela. Para piorar, uma máquina alienígena desses invasores enorme emerge da cratera, que estava em Metrópolis, e começa aquele processo que conhecemos bem de terraformação. O interessante é que eles fabricam essas fumaças densas que tapam os raios solares. Os heróis veem isso de longe, e o Caçador de Marte explica que eles querem bloquear o Sol para que possam viver na escuridão perpétua. Quando eles tentam decidir o que fazer em seguida, já começam as primeiras diferenças e brigas. Mesmo com discordâncias, eles decidem que precisam destruir as máquinas alienígenas, então se dividem em equipes. O Flash e o Lanterna cruzam o oceano e encontram uma das máquinas. Daquele jeito hiperativo, o Wally não escuta o Lanterna e começa a lutar contra aqueles aliens gigantes, só que acaba ficando preso numa gosma verde. Espero que os outros tenham mais sorte do que nós. Em outra equipe, o Batman e a Mulher Maravilha estão juntos. Como a Diana não é de se esconder, ela mesma resolve criar uma abertura para que eles possam entrar em uma daquelas máquinas. Ela lança um dos aliens e joga ele na máquina para criar essa abertura. E o Batman fica impressionado. Nada mal. E já vendo essas duas equipes aqui de heróis, atuando, já dá pra ver que o lance de atuar junto, cooperação ainda não é o forte deles, E isso, claro, é natural, Mas é muito importante que aqui no primeiro episódio eles comecem mostrando isso, Que a Liga vai aprendendo a cada um a ver suas habilidades e como usar o ponto forte de cada um deles para completar as missões. Em outro lugar, o Superman e a Mulher Gavião estão juntos. Os dois invadem uma das máquinas e lá dentro, o Super tem de se acostumar com a brutalidade da Shi'Ara. Ela explica que esse é o jeito do seu povo. E voltando pro Lanterna, enquanto ele resgata o Flash, ele é atacado pelos alienígenas com algum tipo de gás que o deixa inconsciente. O Flash o pega e desaparece na floresta ali próxima. Continuando a desgraça, o Superman e a Mulher Gavião são presos nessa sala, e um gás enche ela, deixando os dois inconscientes. Enquanto isso, o Batman, a Mulher Maravilha e o John ainda estão lutando. O Marciano abruptamente diz a eles que o Superman e a Mulher Gavião estão caídos e que falharam. O clima fica tenso, mas o trio chega no núcleo central da máquina. O John aponta o cristal da matriz de íons e explica que se eles puderem removê-lo, poderão encerrar toda a operação alienígena nesse local. E realmente pega de surpresa a gente ver alguns dos heróis ali já falhando na primeira missão. E novamente no final de outra parte, agora que na segunda, tem também uma grande reviravolta. O John diz que pode pegar o cristal se os outros dois heróis puderem criar uma distração. E o Batman e a Mulher Maravilha fazem exatamente isso. O John pega o cristal, mas é atingido no processo. O Batman diz à Mulher Maravilha para tirar o John enquanto ele pega o cristal. Ela consegue fazer isso, mas as paredes entre eles e o Batman fecha antes que este consiga sair com o cristal. O John e a Mulher Maravilha ouvem tiros sendo disparados contra o Batman, de fora da sala. E aí o John diz à Amazona que não há nada que eles podem fazer por ele agora. Não! E assim, claro que a gente não vai comprar, que o Batman morreu aqui logo no primeiro episódio do desenho, Mas, poxa, que deixa que eles fizeram aqui nessa segunda parte, desses 3 episódios. Novamente, aquele repórter avisa que o governo agora está relatando que um outro objeto está se aproximando da Terra, vindo do espaço. É dito que é 5 vezes maior que o tamanho das primeiras naves. E o que restou lá dos heróis se reúnem. A Mulher Maravilha diz aos outros que o Superman e a Mulher Gavião foram capturados. E o Marciano relata que o Batman agiu heroicamente até o final. Ele foi heróico até o fim. O Lanterna Verde e o Flash exploram um local onde o Super e a Shi'Ara estão presos. E o John confirma que eles estão vivos. No entanto, ele observa que eles devem resgatar os seus amigos rapidamente, porque o ser chamado Imperium está chegando. Traçando um plano,
O Flash primeiro chama a atenção das tropas e, conseguindo se desvencilhar dos lasers, ele depois se junta aos outros 3 heróis dentro da nave para resgatar os seus amigos presos. E agora a gente vê aí os membros da Liga, né, cada um se ouvindo, elaborando o plano e obedecendo cada um às etapas que eles criam, né? Lá fora, a Terra começa a tremer. Janelas quebram e escombros caem, conforme o Imperium se aproxima do planeta. De volta à nave, os heróis encontram um Super e a Shiara. Enquanto eles se aproximam para libertar os seus amigos, o John diz de repente que algo não está certo. Os dois abrem os olhos, revelando que estão vermelhos. O Lanterna grita que é uma armadilha, e assim um gás enche a sala e os 4 heróis caem no chão. E aí eu não vou mentir aí, mas eu acho que eu teria caído nessa armadilha aí dos invasores. E agora todos ali estão reunidos, né? Mas infelizmente eles estão presos. E aqui eu ressalto, né? Como realmente eles estão construindo essa interação entre os heróis e também o nível de ameaça aí desse primeiro vilão que eles estão enfrentando, né? Todos estão acordados, a tempo de ver que um dos invasores que os guardavam se transforma no Senador Carter. O Superman aponta que eles o usaram para enfraquecer as defesas da Terra. E o Marciano confirma que sim, já que o Superman estava tão ansioso para ajudar. O Homem de Aço diz que ainda não acabou. Nesse momento, uma nave entra na sala, onde eles estão reunidos. O Carter se vira e se curva diante dela. Essa entidade, que parece mais aí uma água-viva, fala com John Jones e diz que já faz muito tempo. Ele o puxa para frente em pleno ar e começa a eletrocutar o John. E o Marciano volta então à sua forma natural. E o John diz que nunca se curvará ao Império. Como consequência disso, ele enfia aqui os seus tentáculos dentro da pele do Marciano. O John convulsiona de dor, enquanto observamos aqui um tentáculo cutucar lentamente o seu cérebro. E assim, eu acho bem forte essa cena da tortura mental aí e física também do Império. E um lance curioso é que eu até gostei desse design aí, desse grande Império aí, que é uma água-viva. Porque geralmente não é isso que você espera, talvez, de um grande chefão que você tá vendo no desenho. Mas por ser um design curioso, eu gostei disso. Afinal, quem poderia esperar então que um vilão água-viva barra um carrapato gigante ia aparecer, né? Mas esse manda-chuva diz que sente que o John tá escondendo algo e pergunta se esse é outro dos seus truques marcianos. De repente, o John grita agora. E o Batman surge do nada. O John explica que ele protegeu o Batman mentalmente para que ele não pudesse ser detectado. O Batman também usa outro dispositivo na máquina. E aquele Senador Carter pergunta o que ele fez. O Bruce revela que ele reverteu a carga de íons da máquina, o que interrompe então aquela escuridão gerada pelos invasores. E assim, a luz do sol irrompe e brilha na máquina marciana, queimando os aliens. O John Jones agarra um dos tentáculos do Imperium e o arrasta à força para a luz do sol, enquanto ele fica tentando fugir. O Batman começa a soltar os outros heróis e diz que esses invasores não têm resistência à radiação do sol. Mano do céu, isso eu não lembrava exatamente desse primeiro episódio, e isso é uma parte, assim, bem discutível, tá? Primeiro por essa fraqueza aí dos aliens ser o sol. E assim, isso me lembrou aqueles aliens burros daquele filme dos Sinais, lembram? Que aqueles aliens vêm invadir um planeta que é 70% coberto por água e a fraqueza deles é água. E assim, aqui é parecido porque eles vêm querer invadir um planeta, né, que é totalmente influenciado pelo Sol, né, fica pertinho dele. Então assim, ó, bem complicada essa decisão, né, era só ter visto que tinha um Sol gigante ali do lado, né. E a outra questão também é essa questão do plano secreto ali do John Jones com o Batman, que é bem difícil de você explicar, a não ser que você só responda que ele é o Batman, então ele estava com preparo. Mas se você tenta entender, assim, passo a passo, como é que o Batman sabia que o John Jones ia fazer isso com ele, quando que eles conversaram, aí isso fica difícil de explicar. O Império foge para dentro da sua nave e para longe da luz do sol. A Mulher Maravilha, em outro momento épico, laça sua nave espacial e usa sua imensa força para impedi-la de deixar a Terra. A nave atinge ela com um laser, mas ela ganhou tempo suficiente para a Mulher Gavião atacar a nave com a sua massa. E por fim, a Diana força a nave de volta ao solo, onde ela se choca com a máquina de escurecimento da Terra. O Superman, Flash e os outros evacuam outros prisioneiros humanos que também foram mantidos dentro da máquina. A explosão da máquina começa e uma grande nave marciana branca escapa, quando as suas máquinas tombam, e a luz do sol retorna à Terra. E assim, essa grande ameaça, então, é detida. E também é explicado, né, que nos dias seguintes a Liga se reuniu e foi, né, ao redor do mundo acabar com aqueles aliens gigantes que tinham sobrado. Aquele general militar diz que a Terra teve sorte dessa vez, mas então ele pergunta o que a humanidade fará se os invasores retornarem. O Batman ouve essa pergunta e parece pensativo. Algum tempo depois, um grande satélite espacial está na órbita da Terra, e é a Torre de Vigilância. O Superman está a bordo e agradece ao Batman por esse investimento. Sim, o Bruce pagou por essa mega torre espacial. O restante da Liga também está ali.
O Superman diz a eles que uma vez pensou que poderia proteger o planeta sozinho, e ele fala que estava errado. Ele observa, porém, que trabalhando juntos como uma equipe, eles podem servir aos ideais de paz e justiça no planeta. Todos concordam em se ajudar, e o Flash até sugere um nome. Tipo o quê? Um bando de super amigos? É mais pra Liga da Justiça. Mas a Mulher Maravilha nota que o John não tá ali. O Superman o encontra em outro lugar da nave. O John diz que ele é o último de seu povo, e o Superman fala que conhece esse sentimento. Ele então diz ao Marciano que eles não podem substituir a família que ele perdeu, mas diz que ficariam honrados e se ele chamasse a Terra de seu novo lar. O John se junta aos outros super-heróis enquanto a câmera se move para nós vermos então a torre de vigilância flutuando no espaço. E galera, esse foi então o episódio inicial do desenho do Liga da Justiça. E assim, revendo ele, realmente assim, é um absurdo a história, sabe? Como ela funciona e o roteiro todo é bem redondinho. Como eles conseguem conciliar bem essa coisa da invasão, a introdução do Caçador de Marte, e como ele é até, digamos, um protagonista quase desses 3 episódios, e como essa treta então de Marte, ele envolvendo o Caçador de Marte e esses invasores, acaba unindo então esses heróis da Terra que já existiam. E que realmente esse episódio ele consegue fazer isso muito bem. Claro que a gente tem alguns destaques a mais, né? Principalmente na Trindade. Mas eu acho que os outros heróis eles têm os seus momentos de brilho e também algumas falas que eu acho que sintetizam bem o que eles são e que depois eles iam ser desenvolvidos em outros episódios, né? Também não dá pra desenvolver todo o personagem aqui nesse episódio inicial, mas eu acho que eles conseguem apresentar muito bem todos os integrantes ali da Liga. Tem pra mim esse escorregão um pouco dessa fraqueza ali dos alienígenas, né, que eu comparei ali com os sinais. Realmente é uma coisa mais boba, mas é uma coisa que eu acho que não acaba atrapalhando muito, né, quem tá assistindo ali, né. Mas que levanta um pouco a sobrancelha e pensando, pô, fraqueza dos caras é o Sol, eles vieram aqui pra Terra, olha o Sol ali, né. Claro, eles tinham toda aquela máquina de escurecer ali, né, e fazer aquela coisa que não pode passar raio solar, mas eu acho que seria muito mais produtivo e muito mais fácil eles terem ido para um planeta onde mal pega um pouco os raios solares, né? Acho bem mais fácil. Mas, galera, essa é a minha opinião sobre esses episódios iniciais do desenho da Liga. Agora eu quero saber de vocês se vocês lembram quando assistiram, né? Deixa aqui os comentários de vocês sobre esse episódio. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser ajudar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.